Talvez a sua vida hoje não seja uma vida ruim, mas ela também não é a vida dos seus sonhos. Fala sério, hoje você acorda inspirada, com energia pra viver ou você tá vivendo no automático? Se você estiver vivendo no automático, numa vida que não é ruim, mas também não é a vida que você sonhou, eu sei exatamente como é, porque eu também já estive nessa posição. Eu me formei em pedagogia e na teoria eu tinha o plano perfeito. Ser professora por um tempo, depois ser coordenadora, depois ser diretora e num futuro não tão distante, ou ter meu próprio colégio ou seguir no setor público e ser secretária de educação. Era um plano bonito, era um plano seguro, mas alguma coisa não estava certo. A verdade é que eu nunca gostei de sala de aula tradicional, e exatamente por isso eu tinha um plano perfeito para fugir da sala de aula o quanto antes. Mas assim que eu comecei a trabalhar no setor de educação, eu percebi que não seria tão fácil assim fugir da sala de aula. E foi aí que eu entendi que eu não queria e eu não poderia passar anos da minha vida fazendo uma coisa que eu não gostava, que não me deixava feliz, pra num futuro talvez eu fazer alguma coisa que eu achava que eu ia gostar. Porque eu nunca tinha sido coordenadora, diretora, secretária de educação, nunca tinha tido meu colégio, então eu não sabia se eu realmente ia gostar daquilo. Então eu ia passar anos fazendo uma coisa que eu não gostava, pra num futuro fazer algo que eu achava que eu ia gostar. Tava um plano, na verdade, bem perigoso. Foi aí que eu percebi que eu tinha 2 opções. Eu poderia continuar nesse plano de carreira que eu fiz na minha cabeça, que querendo ou não ia pagar as contas, eu ia ter uma vida confortável, mas eu não seria feliz, ou eu poderia mudar completamente. Então, como vocês podem ver, o problema não era, uma condição financeira, mas sim, o incômodo de não estar feliz, de não ver sentido naquilo, de não ter propósito. Foi aí que eu decidi mudar de vida. Eu já estava criando um currículo muito bom na área da educação, mas eu decidi mudar de país e começar tudo de novo de baixo. Eu ia morar com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, ia deixar meu emprego de professora para ser babá na casa deles. E óbvio que muitas pessoas falam que eu era louca, que era uma loucura deixar o meu diploma de professora no Brasil para ir ser babá em outro continente, que o meu plano anterior era muito melhor, que não fazia sentido. Mas, spoiler, depois da minha experiência morando fora, depois de tudo que eu vivi, essas mesmas pessoas falaram que meu inglês estava incrível, que era incrível o nível de inglês que eu alcancei em tão pouco tempo, elogiaram todos os países que eu visitei, todos os lugares lindos que eu vi com os meus próprios olhos e falaram o quão corajosa eu era de ter feito isso. Aí eu te pergunto, você tá vivendo a vida que você sonha? Você tá vivendo o máximo que você pode viver? Ou você tá vivendo o seu automático? Talvez a sua vida não seja horrível, muito pelo contrário, talvez você tenha uma vida até que bem confortável. Talvez você esteja conseguindo pagar todas as suas contas, ver os seus amigos no final de semana, viver uma vida até que boa, mas é essa a vida que você sonhou? Você está vivendo o máximo que você acha que você pode viver? A verdade é que a vida que você sonha não cabe na vida confortável que você tem. E toda mudança exige troca, sacrifício e não dá pra esperar ter coragem, tem que ir com medo mesmo. Pra mim, o au pair não foi uma fuga, mas sim um caminho. Não foi fácil, não foi perfeito, muito pelo contrário, mas me colocou em movimento e me fez ver que eu podia alcançar coisas que eu nem imaginava que eu queria. Me fez crescer, me fez amadurecer e me fez conhecer pessoas de lugares que eu nunca nem imaginei que eu ia conhecer. E o mais importante, me fez ver que o mundo não é só a minha cidade, que os meus amigos não são só os meus amigos de infância e que o meu namoradinho da cidade não é ninguém comparado a todos os boys desse mundo. E que, além disso, você não precisa depender da sua família, principalmente se é uma família que não te apoia. Existe outro caminho. E agora você deve estar tipo, tá, mas e aí, por onde eu começo? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que ir? O que eu tenho que ler? Calma. Eu sei que o programa de au pair pode ser confuso e é um mix entre muita informação com falta de informação. Como vocês sabem, eu fiz o au pair 2 vezes, uma nos Estados Unidos e uma aqui na Europa, na Alemanha. E nessa minha jornada de au pair eu fiz amigas pra vida e além da minha mudança, da minha experiência, eu consegui ver também que as minhas amigas conseguiram mudar de vida através do au pair. E todas elas são muito gratas pelo programa. É fácil? Não, não é fácil. Tem desafios, tem pedrinhas no caminho,
tudo vai ter pedrinhas no caminho, mas todas elas fariam o au pair de novo se fosse necessário. Eu sei que muitas vezes a parte mais difícil de um processo é o começo, é literalmente dar aquele primeiro passo. Se você estiver nesse processo do quero fazer au pair, mas não sei por onde começar, não sei o que fazer, não sei onde ler, não sei onde ir, eu tenho uma assessoria onde eu te ajudo a achar uma host family, achar uma cidade que combine com você, se comunicar com a host family de forma estratégica e te ajudo com toda a documentação do visto. Se esse caminho faz sentido para você, eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição e vocês podem me chamar por lá. Mas independente do caminho que você vai escolher, o mais importante é você não adiar o seu sonho. Você pode ter feito faculdade de N coisas, mas se você não estiver feliz, não faz sentido você continuar naquilo. Então, independente se você vai fazer o au pair, se você vai fazer uma nova faculdade, não adie o futuro que você merece. O objetivo desse vídeo é te mostrar que existe outro caminho, que você não precisa e não deve viver uma vida infeliz empurrando com a barriga. E principalmente te mostrar que você é capaz de algo muito maior. Talvez o seu futuro seja tão grandioso que ainda nem esteja nos seus planos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. See you in the next video. Tschüss!